Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, acompanhai com vossa bondade a penitência que iniciamos, para que possamos realizar com sinceridade de coração o que corporalmente praticamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais um dia de meditação. Seja bem-vindo a esta primeira sexta-feira da Quaresma. Como na oração nós já mencionamos, é uma sexta-feira, como todos os dias deste tempo quaresmal, de penitência. É um tempo favorável de nos reconciliar com Deus, para nos reconciliar com Deus. E é sobretudo, querido irmão, querida irmã, sobre a penitência que devemos meditar um pouco mais sobre a penitência. Tanto se fala, tanto se pede na Quaresma, faça penitência, se penitencie. E mais, o que significa de fato penitência? O que é a penitência? Como nós poderemos entender um pouco melhor e meditar sobre a importância, o valor, sobre a função da penitência para este caminho esse caminho forte, vivo, de reconciliação, de retorno para junto de Deus. Pois bem, querido irmão, querida irmã, nós podemos utilizar como uma das mais próximas de nós explicações, até às vezes mais difícil de entender, a explicação que nós temos a respeito da penitência, o que seria a penitência, do próprio São Tomás de Aquino. Ele, aqui na Suma Teológica, aqui no volume 3, ele nos traz a penitência como uma experiência, na verdade, uma virtude. A penitência é uma virtude. Esta experiência do fazer a penitência para Tomás de Aquino é, na verdade, o fazer penitência é doer-se de algo cometido anteriormente, se arrepender de algo que eu cometi anteriormente, e a penitência me ajuda a consertar esse erro, a pagar esse erro. Assim, ele nos diz lá no livro na Suma Teológica, ele diz assim: pois assim como o que tem a fé pode pecar, ele já tem falado muito a respeito do pecado, a respeito da infidelidade nossa com Deus, o pecado que está sempre ligado a essa nossa infidelidade, esse erro para com Deus. Então, se assim como o que tem a fé pode pecar venial ou mesmo mortalmente, praticando um ato que não se coaduna com o fim da fé, assim também pode o infiel praticar um ato bom qualquer que não se coaduna com o fim da infidelidade. Então veja, o ato bom, uma boa ação para reconciliar-se, para consertar aquele erro que cometemos. Portanto, é uma virtude sobrenatural. A penitência é uma virtude sobrenatural. É também um sacramento necessário para a salvação após o pecado, agindo como um remédio para curar a alma e reparar a ofensa a Deus, ofensas a Deus. Então veja, a penitência, como é importante nós católicos confiarmos e acreditarmos e buscarmos esta virtude. Ela deve ser interior.
a penitência, esta virtude, deve acontecer de forma interior, por uma experiência que dor no coração. Eu sinto uma dor, eu cometi um erro, eu feri alguém. Então, como que uma dor perpassa o nosso coração e transforma o pecador, no caso eu que pequei, transformando-me e passando a evitar a vaidade também. Veja, a penitência me ajuda a evitar a vaidade, focando na humildade e no aumento do amor ao próximo. Veja como é um caminho belíssimo, um caminho rico para essa humilhação. Eu me humilho, eu sinto um remorso, eu me arrependo do que eu fiz e também tiro-me a capa da vaidade e também posso aumentar mais o meu amor para com o próximo. Enquanto virtude, São Tomás de Aquino nos recorda que enquanto virtude, a penitência ela tem uma disposição interior de deletar o pecado cometido e de se converter a Deus, como já foi dito anteriormente. E também o sacramento da penitência, enquanto o sacramento onde nós procuramos um ministro ordenado, então você procura um sacerdote e ali coloca os seus pecados, ali vai também receber o perdão dos pecados. O composto pelos atos do penitente, a contrição, veja, para você confessar, você está contrito, arrependido. Ali estou arrependido diante dos pés do sacerdote, do ministro. Depois confesso os meus pecados e depois vem como fruto deste pecado confessado a satisfação, ou seja, o pecado perdoado. E pela absolvição do ministro é também considerado nesta absolvição a cura para os pecados mortais. Veja, a penitência também, ela está ligada à caridade, está próxima, enquanto penitência e caridade, a verdadeira penitência, segundo São Tomás de Aquino, ela não deve ser motivada por soberba ou medo puro, mas pelo desejo de reconciliação, purificando o coração e aumentando a caridade. Então, é esse ato, enquanto penitência, que gera caridade em mim. Também a penitência, ela tem esse odor de reparação. Ela serve como essa experiência de uma reparação. Portanto, enquanto reparação, a penitência ela envolve um sofrimento voluntário e a reparação, ou seja, a penalidade, a pena que eu recebo uma pena, então vou fazer algo para me reparar, para arrependido, demonstrar meu arrependimento e também consertar o meu erro, para combater os pecados e superar o desapego a bens passageiros. Também a penitência como uma experiência de constância. São Tomás, ele enfatiza que o desgosto, São Tomás enfatiza que o desgosto pelo pecado deve perdurar, sendo uma prática contínua de conversão e não apenas um ato isolado. Eu me arrependo hoje, fiz algo errado, me arrependo, peço perdão, faço a minha penitência ali e volto a cometer os mesmos erros. Não, é sempre uma busca, uma repulsa ao pecado. Então, constante repulsa ao pecado. Diante disso, sabendo da importância da penitência, da grandeza desta virtude que São Tomás também nos ajuda a meditar sobre ela, como lidar
como nós poderíamos nos lidar com nossas frustrações, com os nossos relacionamentos, como poderíamos melhorar a nossa convivência com o outro. Pois bem, aqui vão algumas perguntas para nos ajudar, sobretudo a buscar fazer a minha penitência conforme aquilo que eu preciso melhorar, que eu preciso mudar. Veja, o que fazer diante de uma palavra maldita a alguém que se ama? Ou de um olhar atravessado que recebemos? O que fazer? O que fazer? O que devemos fazer diante dessa realidade? Como reparar um erro numa faculdade, um erro no trabalho, um erro dentro de casa? Como reparar? Como devo consertar este erro? E também, para quem é pai, para quem é mãe, como corrigir o defeito de uma criança levada? Eis aí a nossa missão neste dia. Prepararmos-nos e ver qual é a penitência que eu posso fazer hoje e, porventura, mais outros dias para consertar algum erro que está faltando, que está precisando ser corrigido dentro de casa, na minha vida, na minha convivência com o próximo, com o meu irmão. Por fim, eu convido você a meditar nesta sexta, nesta primeira sexta da Quaresma, meditar junto com Santo Afonso Maria de Ligório a respeito da comemoração da coroa de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele recorda a passagem lá no livro de João, capítulo 19, versículo 12, em que o autor sagrado diz: os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram-na sobre a sua cabeça. Pois bem, com as palavras dele nós podemos dizer que os bárbaros argozes, não contentes com a horrível carnificina feita no corpo de Jesus com a flagelação, lhe põem por escárnio uma coroa de espinhos na cabeça e apertam-na de modo que os espinhos penetram até o cérebro. Eis como o Senhor quis reparar a maldição lançada sobre a terra, isto é, contra Adão, em consequência da qual a natureza humana não pode produzir senão farpas e espinhos de culpas. Eis como Jesus quis redimir os nossos maus pensamentos. Queridos irmãos e irmãs, não precisamos aprofundar tanto, mas nós podemos fazer a experiência de imaginarmos e podemos meditar entrando na cena deste sofrimento de Jesus com esta coroa. Aqui Santo Afonso detalha o sofrimento, o quanto Jesus sofreu e toda a sua angústia, sua agonia com esta coroa de espinhos, assumindo, fazendo sempre esse paralelo entre o pecado de Adão, entre a desobediência de Adão e a fidelidade de Jesus. Abraçando o seu destino, abraçando sua missão, ele sofre. Impressionante como nós podemos encontrar lá no Gênesis, no capítulo 3, no versículo 17, Deus, quando fala a Adão por causa do seu pecado, ele diz, ele lança uma maldição: maldita seja a terra por sua causa. Então não só a terra, mas a geração, a humanidade, os descendentes de Adão. Maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. É interessante, por causa de Adão, por causa da infidelidade de Adão. Aí vem como que um castigo, vem a pena por causa do erro, por causa de Adão, da infidelidade. Agora,
Como cura desta infidelidade de Adão, vem Jesus para curar esta infecção, diz Tertuliano. Foi necessário que Jesus Cristo oferecesse a Deus o sacrifício do seu longo tormento da coroação de espinhos. Por isso, Santo Agostinho não hesita em dizer que os espinhos não foram senão instrumentos inocentes, que os espinhos criminosos que propriamente atormentaram a cabeça de Jesus Cristo foram os nossos pecados e, em particular, os nossos maus pensamentos. De fato, foi isso que Jesus Cristo deu a entender quando apareceu certa vez a Santa Teresa de Jesus, uma grande mística, coroado de espinhos. Quando a santa lhe testemunhava a sua compaixão, disse-lhe o Senhor: Teresa, não te compadeças de mim pelas feridas que me abriram os espinhos dos judeus, mas antes pelas que me causam os pecados dos cristãos. Ó minha alma, tu também atormentastes a cabeça do Redentor com teu frequente consentimento no pecado. Por piedade, abre ao menos agora os olhos, vê e chora amargamente o grande mal que fizestes a teu Senhor. Ah, meu Jesus, vós não mereceis ser tratado por mim como vos tenho tratado. Reconheço a minha ingratidão, arrependo-me de todo o meu coração. Peço-vos que não somente me perdoeis, mas que me deis grande dor, para que durante toda a minha vida eu continue a chorar as injúrias que vos fiz. Sim, Jesus meu, perdoai-me, pois quero vos amar sempre e sobre todas as coisas. E vós, ó Eterno Pai, concedei-me que, venerando na terra, em memória da paixão de Jesus Cristo, a sua coroa de espinhos, eu mereça ser um dia por ele coroado no céu com uma coroa de glória e honra. Fazei-o pelo amor de Jesus Cristo e de Maria, sua mãe. Amém. Convido você também a finalizar esta meditação com a leitura de um soneto de um poeta, João Filho, a respeito da morte, da condenação da morte de Jesus. Certas coisas só podem ser vividas: a sentença da dor inconfessada, a pertença da morte consabida, a presença do fim na madrugada. O dia sobe lento e na subida, adensa seus rumores nas fachadas, dos corações e da cidade erguida, sobre calcário e fé pesada. Nada é leve, na via o tempo sofre, árvores, aves, pedras adivinham. Não há canto que cante sua estrofe, sem ver imperativo impelir, vede, pois são poucos os poucos que caminham na solidão do santo em sua sede. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.